fato que confronta diretamente com o que disse o general na CPI. Agora, a Cíntia, que acompanhou de perto lá em Brasília, traz top 5. 5 momentos a mais do que nós já vimos até agora de Augusto Heleno na CPI. Cíntia. Olha, Ananias, tinha 45 parlamentares inscritos, para você ter ideia do tanto que havia de expectativa desse depoimento do Augusto Heleno. Não foi possível atender todo mundo, porque a sessão acabou sendo suspensa, né? A gente viu que por volta de 1h30 o Arthur Maia, o presidente, interrompeu a sessão, porque houve aí mais uma vez o deputado Abílio desrespeitou, desacatou o presidente da comissão e ele suspendeu porque expulsou o deputado Abílio e ele se recusou a sair. Mas esse top 5 tem de tudo, viu? Tem transfobia, tem misoginia, tem ele negando, minimizando os atos golpistas, tem um pouco de tudo nessa fala do general Heleno. Não houve golpe, né? Não, tentativa não houve mesmo, o Brasil inteiro viu. Não houve tentativa. Para caracterizar uma tentativa de golpe num país de 8.500.000 quilômetros quadrados, com mais de 200 milhões de habitantes, é preciso uma estrutura muito bem montada, é preciso haver uma direção, uma cabeça muito preparada para conseguir fazer um golpe em plena era da comunicação, em plena era da tecnologia, que dê certo com meia dúzia de curiosos que fazem umas besteiras, mas não tem nada a ver com... não deu certo. Dizia a senhora que isso aí é um documento que acontece muito nas Forças Armadas. Isso é o famoso choro de comandante. Comandante sempre quer dinheiro, quer material, quer melhores meios para atuar. Isso é comum na tropa. Quem é militar conhece isso muito bem. E isso é nada que não seja do meu conhecimento genérico, mas do relatório. General, quando o senhor esteve no Palácio do Alvorada, lá em dezembro de 2022, o senhor sai no seu veículo e alguma pessoa pergunta se o bandido subiria a rampa. Mais uma vez, assim como em todas as outras manifestações, eles fazem claramente se referindo ao então presidente Lula. E o senhor diz não. O que o senhor quis dizer com isso? Bom, eu até hoje continuo achando que bandido não sobe a rampa. Certo. Já tem o resultado das eleições, já tem um novo presidente da República. Pô, não posso dizer que foram fraudados, foram examinados. O senhor mudou de ideia, né? Muito obrigada, presidente. Ela fala as coisas que ela acha que tá na minha cabeça. Porra, é pra ficar puto, né? Passa a palavra. Respeito a... E para fechar com chave de ouro, as avessas, ao contrário, um xingamento à relatora, Cíntia. Pois é, xingamento à relatora, entrou aplaudido pelos bolsonaristas, foi blindado por eles durante todo o depoimento, e nessa linha de frente da blindagem a gente tinha o senador Sérgio Moro cada vez mais assumindo esse papel de direita, né, de extrema direita. O Sérgio Moro, nos últimos dias, ele vem fazendo muito isso, ele era o que mais retrucava, defendendo o general. Depois a gente teve ele minimizando aqueles vândalos, dizendo que era meia dúzia de curiosos e que por isso não poderiam dar um golpe. E quando ele se refere ao choro do comandante, ele está falando dos relatórios que indicavam que faltava segurança e precisava reforçar os equipamentos. Ele minimizou isso também e foi até mais grave, disse que há uma espécie de exagero de todos os comandantes, finalizando, portanto, com esse xingamento à relatora aí. João. Olha, eu durante o agora, eu cheguei a comentar isso e vou repetir o que eu disse pela manhã. Lá ele teria que sair preso.
ou por ordem do comandante do Exército, ou por aquele presidente da CPI. Se bem que aquele presidente daquela CPI, nada, é quase a mesma coisa, né? Porque nada, às vezes, tem alguma função. Não dá problema não gerar trabalho a ninguém. E ele gera. Porque aquele rapaz vive administrando a CPI num estado de inanição, não faz nada, né? Então, o que acontece? Ele violou o regimento disciplinar do Exército, o RDE. Ele violou a Código de Conduta dos Servidores Públicos Federais. Ele atacou, quebrou o decoro quando ele fez o PQP, né? Fora ali a questão da forma discriminatória que ele agiu. Mas o principal ali é ver como está desestruturado. O MUS, que é o Ministério da Defesa, não fez pronunciamento nenhum, ninguém falou nada. Eu te digo isso porque eu converso muito com militares. Os próprios militares acharam que ele se portou como um bêbado num bar. Um dos militares chegou a me dizer, ele está parecendo um bêbado no bar, cheio de pilheira. Aquilo não é comportamento de militar. Um oficial conversando comigo hoje. E votou nele. Mas disse que ficou decepcionado com a postura dele, que não é a postura do oficial, um oficial general, no caso dele, né? Então, o que acontece? A gente está acostumado aqui a passar a mão e não perceber situações que são graves. Ele pegou, quando ele fez ali, que ele chamou o presidente de bandido, ele violou o regimento disciplinar, pode até entrar na Lei de Segurança Nacional, porque um ataque ou uma difamação contra o presidente, ela não é discutida judicialmente quando ele for presidente. Quando ele for presidente, ele tem imunidade. É como os cônsules no Roma, né? Então, o que acontece? Para você ver como ele pode ser punido, que até o militar exilado pode ser punido. Por que com da reserva não pode? Então, aqui a gente está faltando muito, é parar de fazer ensaio de que está cumprindo a lei e botar uma pessoa que tem a capacidade para fazer o seu trabalho e, antes de tudo, como dizia o saudoso Celso Barro, é só cumprir a Constituição. França. Ananias, pelas falas do general Heleno, parece que os atos do dia 8 de janeiro foram apenas uma ida à Disneylândia dos patriotas, entre aspas, e não foi isso. Os prejuízos milionários, a sede dos três poderes está aí, a tentativa de um golpe de Estado, e o que determina isso não é o número de pessoas que estavam presentes, mas todo o movimento que foi orquestrado, que culminou no 8 de janeiro, porque o 8 de janeiro não é um fato isolado, isso vinha já sendo perpetrado já há bastante tempo, durante a gestão de Jair Bolsonaro, que nunca desceu do palanque, mesmo sendo eleito presidente da República, numa série de ocasiões adotou discursos controversos, atacando os demais poderes, atacando o sistema de votação nacional que o elegeu por mais de 30 anos. Então, é um movimento que não foi apenas isolado, não foi apenas no dia 8 de janeiro, mas um histórico todo de fomentar um golpe de Estado que, felizmente, não prosperou, porque uma parte da alta cúpula dos militares não abraçou essa ideia estapafúrdia. Mas o general Heleno, ele mente em uma série de ocasiões no seu depoimento, poderia, inclusive, sim, ter saído preso da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro por ter mentido também em depoimento, e essa foto que foi mostrada aqui no Ciência Política é a prova disso, mas, claro, para não inflamar esse grupo mais radical de parlamentares que também está presente na sociedade brasileira, isso obviamente não ocorreria. Mas claro que a CPMI vem pecando também pela inércia do seu presidente, que não impede manifestações como a do deputado Abílio Brunini, que desde o início das sessões vem tumultuando e vem conseguindo alcançar o seu objetivo. Sim. Então, essa CPMI, Ananias, não está dando o resultado esperado, muito por conta também dessa atuação pífia do presidente da comissão. Muito bem, olha, agora a gente avança.